Boa noite, irmãos. Graça e paz. Um prazer estar com vocês novamente neste dia que é o dia do Senhor, um dia abençoado para nós cultuarmos ao nosso Deus. Hoje, como igreja ainda separada, mas esperançosos, de estarmos juntos novamente, como alguns têm dito aí no WhatsApp, dizendo que estão com saudade dos nossos cultos, de nos encontrarmos novamente. Vamos continuar firmes na fé, orando ao Senhor para que esse dia chegue logo e chegue com segurança também. Vamos iniciar o nosso culto? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100, Salmo de número 100. Nós vamos ler este Salmo a partir do versículo 1, tá bom? Salmo de número 100. Diz assim: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Até aqui, Senhor. Vai fechar os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por este momento, orar pedindo também para que Deus nos abençoe ao ouvir a palavra. Pai amado, nós queremos te agradecer de todo o coração, Senhor, por podermos te cultuar. Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Pai zeloso e amoroso, porque o Senhor é o sustentador das nossas vidas. Agradecer, ó Deus, por todo o seu cuidado, nos mínimos detalhes, ó Deus, com cada irmão e irmã. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está cultuando ao Senhor, ainda que em suas casas, ó Deus, mas que nós possamos cultuar ao Senhor de todo o coração e que seja um culto que o Senhor se agrade, ó Deus, aonde cada irmão e irmã, ó Deus, possa realmente adorar ao Senhor com alegria, com satisfação, por saber que é filho teu, por saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Neste intento, Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, ó Deus, derramando da tua graça sobre nós, cuidando das nossas vidas, cuidando da vida daqueles que se encontram doentes, tanto por essa doença que nos assola, Senhor, mas também pelas outras doenças, Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua cura sobre nós, sobre a tua igreja, derrama da tua cura sobre os nossos familiares, ó Deus, que estão doentes. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo e traga cura, traga restauração física, mental e espiritual, Senhor. Te pedimos também, Pai, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, limpa-nos e santifica-nos através da tua verdade, através da sua presença real nas nossas vidas, Pai. Derrama do teu perdão sobre nós nesta noite e abençoa-nos através da sua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos realmente crescer na fé, possamos realmente experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Abençoa-nos e faça com que, Deus, nós sejamos realmente transformados pela sua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ler então o nosso texto dessa noite. O nosso texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15. Vamos lá? Diz assim: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como uma doença, entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, assim alguns pervertem a fé.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhes pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, até aqui, nesse texto, é o texto para nós desta noite. Sem dúvida nenhuma, irmãos, hoje nós estamos vivendo dias que nós jamais pensaríamos estar vivendo, nunca antes sonhado. A não ser, talvez, pelo cantor Raul Seixas, que fez uma música intitulada aí, O Dia em que a Terra Parou. Ele talvez tenha pensado nisso, mas nós não é? Nós hoje estamos presos em casa. Tudo está ao contrário, porque se antes nós dizíamos que queríamos mais tempo para ficar em casa, agora nós estamos desesperados para sair de casa, para poder ir e vir, como nós fazíamos já há quase 2 meses. Está completando quase 2 meses em que nós estamos aí num período chamado de quarentena. Estamos presos em casas, nas nossas casas. Tudo foi interrompido. Viagens foram reagendadas ou canceladas, empresas foram obrigadas a parar e, infelizmente, algumas até já demitiram seus empregados. Empresas que ainda podem abrir fazem isso com grande restrição. Algumas pessoas dos serviços essenciais, ditos essenciais, ainda têm que trabalhar, mas vão trabalhar com medo de ficarem doentes. Inverteram-se as coisas. Antes correria, agora paradeira. Antes quase sem tempo, agora com tempo de sobra. Não é? Você também está assim? E como é que você tem ficado na sua casa? Como é que você está em casa? O que é que você tem feito de proveitoso? Como é que você tem aproveitado o seu tempo, ou o tempo que está lhe sobrando agora? Não é? Nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo de forma a aproveitá-lo da melhor maneira, com o máximo de sabedoria, porque é isso que o salmista pede ao Senhor no Salmo 90, Salmo 90, versículo 12, vai nos dizer aqui: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. É preciso fazer de tudo para que a nossa vida seja proveitosa diante de Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos para isso. A razão da nossa existência é estar diante da presença de Deus, é essa: viver para glorificar a Deus. E este viver é um viver que deve nos acompanhar, seja em tempos normais ou em tempos de pandemia. Então eu vou te perguntar novamente: como é que você tem aproveitado o seu tempo nesse período em que nós estamos? Para nós conversarmos nessa noite, eu quero falar sobre 2 expressões em latim que expressam muito bem essas verdades. A primeira expressão em latim é carpe diem, que ficou muito conhecida através do filme Sociedade dos Poetas Mortos, no qual essa frase carpe diem se torna o lema da vida dos alunos e do professor, e leva eles a aproveitarem mais a vida,
não é, a terem uma vida mais proveitosa e não só presa aos estudos ali. Não é? Então, carpe diem significa aproveite o dia, faça valer a pena a sua existência, faça este dia que você recebeu de presente de Deus valer a pena. Uma outra palavra, não é? Ou a outra palavra que ficou também mais conhecida, isso através dos ensinos dos reformadores, e até mesmo Calvino usa essa palavra nos seus escritos intitulados de Institutas, não é? E quando ele trata da vida do cristão, não é, diante de Deus, ele utiliza a palavra corandeu. O que significa corandeu? Significa perante a face de Deus. O que é corandeu? Corandeu é um incentivo à integridade moral, dizia Martin Lloyd Jones. A consciência de viver diante de Deus, de um Deus santo, serve como um encorajamento a uma vida santa e piedosa. E aí ele dizia assim: esta é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estejamos sempre na presença de Deus. É isso que Martin Lloyd Jones ensinava, não é? Nós temos também Abraham Kuyper, que vai falar a respeito desse assunto, dizendo que corandeu é um incentivo à integridade vocacional, porque não existe uma vocação que não seja sagrada. E aí ele vai dizer assim: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente ao seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Isso dizia Abraham Kuyper. Então, assim, dessa forma, nós precisamos viver de uma forma a agradar o nosso Deus, não importando o tempo que nós estejamos vivendo. Então, usando a junção dessas duas palavras e os seus significados para cada um de nós nesta noite vamos conversar sobre aproveitando a vida na presença de Deus. Aproveitando a vida na presença de Deus. O texto que nós lemos da carta de Paulo, não é? Esse texto é Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo. Ele nos ensina bem como aproveitar a nossa vida na presença de Deus. Para nós entendermos melhor o contexto das cartas de Paulo a Timóteo, nós precisamos saber que Timóteo estava assumindo uma grande igreja, a igreja de Éfeso, não é? E ele era muito jovem comparado aos outros presbíteros ou anciãos, que é o que significa a palavra presbítero. Assim, para ajudar o seu amigo, o seu amado de caminhada, né, Paulo escreve aconselhando sobre algumas atitudes que ele precisaria ter diante da igreja e para o cuidado da sua própria vida. Tanto que no capítulo 4, no versículo 16, Paulo assim pede para que ele cuide da sua própria vida, cuida da sua vida. Então, nesse texto que nós estamos meditando nessa noite, Paulo vai aconselhar a Timóteo a uma vida na presença de Deus. Diante de tudo o que poderia lhe acontecer, ele deveria viver para a glória de Deus. Mas de que forma? De que forma Paulo, então, ensina, ou qual a forma de vida que Timóteo teria que ter para ter uma vida diante da presença de Deus? Então, diante do texto que nós lemos, não é, nós vemos que a primeira coisa é vivendo como um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado, irmãos, é aquele que vive conforme a vontade de Deus, que tem uma vida exemplar, da qual não há do que se envergonhar. Não é? Eu preciso aprender a viver dessa forma por toda a minha existência. Não apenas nos dias normais, mas também agora de quarentena. A minha vida deve ser sempre um exemplo para as outras pessoas, independente até mesmo se eu tenho algum cargo na igreja ou não. Porque às vezes muitos acham, né, que as qualidades, por exemplo, que são exigidas para os presbíteros e diáconos, né, não valem para todas as pessoas, mas aquelas qualidades são inerentes a todos os cristãos. Paulo vai tratar sobre isso, né, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de 1 a 13. Esses ensinos valem até para a escolha de presbíteros e diáconos na nossa igreja.
Porém, aquelas qualidades valem para todo mundo e trata-se de um obreiro aprovado, do qual não tem nada na sua vida de que se tenha ou de que se possa envergonhar. Você tem uma vida de obreiro ou obreira aprovado? Nesses dias agora, na sua casa, será assim, fazendo uma hipótese, né? Se Jesus chegasse de repente, não é a volta, mas ele, de repente ele resolveu, porque ele pode resolver qualquer coisa, ele é Deus, e ele resolveu nesse momento ir à sua casa. Será que você seria aprovado ou não diante desse período em que nós estamos vivendo? Que você está na sua casa com tempo de sobra. Como você tem aproveitado o seu tempo? Uma vida na presença de Deus deve ser uma vida da qual não se tenha nada para se envergonhar. Então cuide da sua vida, porque Deus nos vê o tempo todo. Seja bênção e não uma vergonha. Seja bênção, independente do tempo que nós estejamos passando. Mas nesse tempo, seja bênção e não uma vergonha. Outra coisa, Paulo vai falar aqui nos versículos 16 e 17 e 23 e 24, Paulo trata aqui a Tiago para que ele tome muito cuidado, né? Esse é o segundo ensino aqui de Paulo para as nossas vidas. Tome cuidado com conversa fiada. Esse tópico eu traduzi por minha própria conta dessa forma. Então tome muito cuidado nesse período com conversa fiada. Nós estamos em casa, mas nós estamos conectados com o mundo. Por isso é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se vê, com aquilo que se ouve e com aquilo que se fala. Existem muitos crentes que nesse período agora resolveram aproveitar o seu tempo arrumando briga pela internet. Não é por causa de conversas tolas sobre política, religião ou outros assuntos. Queridos, nós temos estudado na nossa escola dominical, não é, sobre o nosso dever ético com o nosso país. Toda autoridade foi instituída por Deus, não é? Nós devemos orar e honrar as autoridades, mas nós devemos, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Então tome cuidado, porque os políticos passam, os partidos se alteram e, infelizmente, a grande maioria deles não quer o bem do povo, mas o bem próprio, e você está brigando à toa. Em vez de brigar, que tal orar? Que tal buscar a Deus para que Deus derrame da sua misericórdia sobre o nosso país, transformando a vida política do nosso país? Não é? Que tal você parar de brigar na internet sobre religião e falar mais do Evangelho? E pregar mais o Evangelho, mandar uma mensagem de bom dia. Não é? Então, as pessoas gostam de mandar mensagem de bom dia no grupo de WhatsApp, mas mande para aqueles que não são crentes. Aproveite seu tempo, aproveite seu dia para falar do Evangelho que transforma, que restaura a vida dos seus parentes que não conhecem Jesus. Aproveite o seu dia. Existem muitos crentes perdendo tempo, um tempo precioso, arrumando briga. Aproveite o seu dia na presença de Deus, buscando crescer na fé, lendo mais a palavra de Deus, orando mais, porque se estivesse fazendo isso, não teriam tempo para brigar. Tem muito crente também ouvindo coisas que, apesar de falarem de Jesus, que apesar de pessoas serem intituladas pastores, ou até tem gente cometendo o erro terrível de ouvirem pessoas que se dizem apóstolos. Tudo por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Paulo vai dizer aqui, toma cuidado, Himeneu e Fileto, eles estão pervertendo o nosso evangelho, estão mudando as coisas. Tome cuidado para que você não esteja ouvindo coisas erradas. Apesar de falarem de Jesus, apesar de lerem a palavra de Deus, tome cuidado. E isso você só consegue ter esse discernimento no momento em que você buscar mais a Deus, no momento em que você se conectar da forma antiga, lendo a palavra de Deus. Ou até da forma moderna, lendo no seu celular a palavra de Deus, mas lendo e conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para que você não seja enganado, para que você não seja pego de surpresa por um ensinamento totalmente errado.
Então aproveite seu dia na presença de Deus, buscando crescer na fé, orando mais. Ora, aproveite que você está em casa, ora mais. Todos nós precisamos orar cada vez mais, irmãos. Todos nós. E obviamente, se você estivesse lendo a Bíblia e orando mais, você não teria tempo para gastar brigando na internet. Não é verdade? Então aproveite seu dia de forma sadia. Aproveite seu tempo para arrumar a sua casa. Vai arrumar a sua casa. Vai fazer aquele reparo que você prometeu para sua esposa. Faz 2 anos que você prometeu que ia fazer aquela arrumação na sua casa e não arrumou nada. Aproveite esse tempo. Desliga a televisão, leia um bom livro. Lembra que nós falamos no início aqui? Abraham Kuyper vai englobar todas as coisas, sejam elas para Deus ou não, no trabalho, fazendo arte, alguma coisa assim. Não importa, nós estamos na presença de Deus. Então ler um bom livro faz parte da vida cristã também. Leia um bom livro, saia do celular, vá brincar com seus filhos. Joga um jogo de tabuleiro em família. Sabe aqueles jogos antigos, né? Ludo. Aquele Ludo é uma delícia. Não é? Aproveita. Vai jogar junto. Você não pode sair de casa, mas esteja ali com a sua família. Porque isso agrega a família e isso agrada a Deus. Então, outra coisa, nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, vemos e ouvimos. Então, deixe de ser uma pessoa amarga também, porque se nós já estamos presos, imagina preso com uma pessoa que só sabe reclamar da vida, que não se lembra das bênçãos de Deus, não se lembra de como Deus o ajudou até aqui. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós falávamos sobre isso, né? Sobre ter amnésia de quem Deus é e daquilo que Ele fez e faz por nós. Então deixe de ser amargo e comece a viver de uma forma plena, não é? Lembrando e agradecendo mais pelas bênçãos que você tem, porque apesar de você estar em quarentena, você tem o seu trabalho, apesar de estar em quarentena, a sua empresa não parou, mas há contratos a cumprir logo que voltar. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Vamos aproveitar os nossos dias, em vez de reclamar, que tal a gente agradecer mais? As nossas palavras devem ser temperadas com sal, irmãos. Cuida, nós estamos todos juntos. Palavras duras, críticas, isso é ruim. Então vamos aproveitar no nosso tempo que o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Colossenses 4:6 vai dizer isso para nós. Tome cuidado com a maneira como você conversa nesses dias. Nós pecamos muitas vezes no nosso falar. Talvez este seja um tempo que Deus está nos dando para nos tratar nessa área. Para nos tratar. Porque nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Olha o que nos diz a palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que vocês fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor, dando a ele graças a Deus Pai. Então, nós devemos sim aprender que nós precisamos viver como um obreiro aprovado, que nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós falamos ou com a conversa fiada, e nós precisamos então também, dentro desse texto, buscar uma vida de santidade. Busque uma vida de santidade. Os versículos 20 e 21 nos mostram a figura de vasos, né? Mas com uma diferença, vasos de honra e de desonra. Na verdade, Paulo vai falar de vários tipos de vaso, né? Para as nossas vidas. Paulo mostra que a nossa vida deve ser santa, porque assim é o vaso de honra. Mas aqueles que têm uma vida devassa, que buscam o pecado, mesmo trancados em casa, são como os vasos de desonra. A relação entre essa passagem, Paulo aqui está mostrando para a nossa vida, nos mostrando, não é? Que nós, e até mesmo para a vida da igreja, não é? A vida consiste
daqueles que pertencem a Deus. Paulo está falando sobre isso. Que a vida da igreja, a igreja consiste, a igreja formada por cada um de nós, consiste naqueles que pertencem a Deus e naqueles que estão no caminho da retidão, no caminho de santidade. A resposta para isso é óbvia, né? Se isso é assim, como é que se explica então, você pode perguntar aí, hereges, enganadores na igreja, como é que se explica a existência de Himeneu e Fileto dentro da igreja? Paulo está falando sobre eles. A resposta de Paulo para nós aqui, através do texto, é que em toda casa grande há todo tipo de vaso e utensílio. Há coisas de metal precioso e de metal ordinário. Há coisas que têm uma utilidade desonrosa e outros cujo uso é honroso. Tem toda classe de coisas. O mesmo pode acontecer dentro da igreja. Enquanto a igreja for uma instituição aqui na terra, vai haver essa mescla. Enquanto a igreja consiste em homens e mulheres, ela vai ser uma representação da humanidade, ainda aqui, não é? Então é preciso que a gente entenda que nós precisamos ter uma vida santa, porque a igreja é formada de todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Jesus mesmo vai falar para nós, lá em Mateus capítulo 13, não é? Quando ele vai tratar da parábola do trigo e do joio. Ele diz que o joio cresce juntamente com o trigo. Mas haverá um momento certo, que é o momento da colheita, quando dá para separar um do outro. O centro da parábola aqui é que trigo e joio crescem juntos, mas lá no final do tempo vai dar tudo certo e vai tirar. Jesus também fala, dentro do capítulo 13, versículo 47 e 48, ele fala sobre a parábola da rede de pesca. A rede recolhia todo tipo de peixe. Em ambas as parábolas, Jesus ensina que a igreja é necessária essa mescla de gente que se deve suspender, né? Ali o juízo humano de dizer quem é ou quem não é, bom ou ruim, quem é salvo ou quem não é. Eu tenho que me preocupar para que eu tenha uma vida santa. Para que a minha vida, independente do período que eu esteja vivendo, seja santa e represente de quem eu sou. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Não é? Eu preciso ter uma vida santa, porque a separação, amados, quem vai fazer é Deus. Não é? Nós vivemos essa vida, mas o dever do cristão é manter-se livre das influências do pecado, das influências que estejam contaminando. É isso que o texto vai nos dizer aqui também. Afaste-se disso aí. Afaste-se das paixões da juventude. Tome cuidado. Eu preciso buscar uma vida de santidade, mesmo que eu esteja apenas em casa e trabalhando em casa. A minha vida deve ser santa, porque Deus me vê a todo instante, o tempo todo. Então eu preciso aproveitar os meus dias para que Deus seja glorificado através dos meus atos. A esse respeito, Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha, ele vai falar, se referir a coisas básicas. Comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Como está a sua vida nesse período? Você está aproveitando seus dias? Você é um vaso de bênção usado para a glória de Deus? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? O vaso de desonra, mesmo estando na igreja, simboliza aquele que ainda vive uma vida de pecado. Mesmo estando na igreja, não há mudança na sua vida. É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado nesse tempo, porque como estamos em casa, tudo parado, parece que Deus não nos vê, mas Ele nos vê a todo instante. Então esses são os ensinos que Paulo nos dá para a nossa vida nessa noite. Que nós possamos passar esses dias, porque vai chegar ao fim, ore para isso, não é? Se Deus quiser, estaremos bem ao final de tudo isso, não é? Vamos passar por esses dias de forma abençoada, experimentando do melhor de Deus, crescendo na fé e na santidade. Aproveite a sua vida na presença de Deus. Aproveite a sua vida.
Aproveite o seu tempo, mas na presença de Deus. Carpe diem coram Deo. Carpe diem coram Deo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Deus. E como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria, para que possamos viver os nossos dias com sabedoria, não com qualquer sabedoria, mas com a sabedoria do Senhor, a sabedoria abençoadora para as nossas vidas, Pai. Cuida dos nossos corações e mentes, Deus. Livra-nos do mal, protege-nos das setas inflamadas do maligno, Senhor, para que nós possamos realmente viver uma vida que te agrade, Pai. Nos dê fé, nos dê coragem para passarmos por esse tempo certos de que o Senhor está ao nosso lado. Abençoa o teu povo nesta noite, santifica o teu povo, Senhor. Cuida de cada lar, abençoa e fortalece a fé, Senhor. E esteja também, Deus, provendo tudo aquilo que é necessário para a vida, para as nossas vidas, tanto minha quanto dos meus irmãos e irmãs. Abençoa o teu povo nesta noite, abençoa a nossa semana, Senhor. Que seja uma semana proveitosa para a tua honra e glória. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre todos os lares que estão vendo esse vídeo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus realmente possa olhar para a sua vida e se alegrar com tudo aquilo que você tem feito. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de compartilhar dessa palavra com os seus amigos, com os seus familiares, para que cada vez mais a palavra do Senhor seja conhecida e também a nossa igreja. Quando você faz isso, a nossa igreja se torna conhecida. Compartilhe aí pelo WhatsApp, pelo YouTube ou pelo Facebook, né, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe.